Sabe por que você caiu nas garras de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista? Não? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar. Me chamo Rubia Barbosa, sou psicanalista clínica, atendo vítimas de relacionamentos abusivos, principalmente com pessoas de transtorno de personalidades narcisistas. É muito simples fazer uma pessoa com dependência emocional cair nas garras dele, porque a primeira coisa que ele vai fazer é te acolher. Ele vai acolher você nas suas dores, nas suas queixas. Ele vai estar sempre ali para aconselhar, mas é uma falsa empatia. Ele faz isso porque é um jogo. Para ele é sempre um jogo. Te ganhar é um jogo. E ele não tem uma empatia verdadeira.